Então, hoje, dia 10 de dezembro de 2022, meu nome é Elder Luiz da Silva, meu RA é 80 39 305, faço curso de Teologia Bacharelado e o título do meu trabalho é Maria e a Nossa Santificação, a verdadeira devoção segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. E o nome do meu orientador é professor Rafael Menari Arcanjo. Ai, o meu chefe. Isso. Então, assim, começar ali, né? Coloquei uma foto de São Luís Maria Grignon de Montfort, aos pés de Nossa Senhora. E aos pés de Maria tem um pequeno livrinho, que é a grande obra de São Luís a respeito de Nossa Senhora, da sua doutrina mariana. Por que que eu resolvi escolher fazer sobre esse tema, né? Parte de uma experiência pessoal que eu entrei em contato com este livro, né, com esta obra, há anos atrás, e me falaram que é um grande caminho de santidade, algo fantástico, espetacular, só que esse livro, né, esses ensinamentos de São Luís, é pouco conhecido ou assimilado, vivenciado na sua profundidade, às vezes é conhecido de uma forma superficial. E foi dessa experiência pessoal minha que eu resolvi me aprofundar nesse tema para que a gente tenha maior compreensão, um verdadeiro testemunho, né? E também ajudar muitas pessoas. Então, eu vou lendo, né, a introdução ali, o texto, e na medida do possível eu vou comentando. É da vontade de Deus que sejamos santos, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 48, aonde Jesus diz: Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Porém, como atingirmos esta elevadíssima vocação? Sendo nós tão pecadores, como alcançarmos a santidade de uma forma fácil e rápida? São Luís Maria Grignon, em seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nos ensina que a verdadeira devoção a Maria é o caminho mais fácil, curto, seguro e perfeito para nos unir a Jesus e, com isso, nos tornar grandes santos. Este trabalho é de extrema importância por apresentar a verdadeira devoção a Maria como o meio mais rápido e eficaz de santificação. Sua originalidade consiste em apresentar testemunhos concretos de santos que alcançaram elevada santidade por meio da total consagração à Santíssima Virgem. Então, o meu trabalho basicamente é duas partes. Primeiro, eu analiso o papel de Maria na nossa santificação e depois eu me aprofundo na doutrina de São Luís, né, São Luís Grignon de Montfort, a respeito da verdadeira devoção como um meio eficaz de santificação. E a metodologia é a seguinte: foi realizada uma revisão bibliográfica qualitativa de livros que abordam o tema de Maria e a sua relação com a teologia espiritual. Foi analisado também escritos e testemunhos de almas santas que se consagraram à Virgem Maria e, sobretudo, analisamos a obra clássica, o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem, que é a principal obra de São Luís Maria a respeito do seu pensamento mariano. E ali, como consta nas referências, tem principalmente três obras que se encaixam nessa relação de Maria e a teologia espiritual, que é as Três Idades da Vida Interior, de Garrigo Lagrange, Teologia da Perfeição Cristã, de Royo Marim, e Compêndio de Teologia Cética e Mística, do Tanqueray. E o livro A Mãe do Salvador, Nossa Vida Interior, analisa especificamente o papel de Maria na nossa santificação. Aí no desenvolvimento foi feito da seguinte forma: pelo desígnio inefável da Santíssima Trindade, Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e junto dele cooperar na obra da nossa salvação e santificação. Aos pés da cruz, Jesus nos deu Maria por mãe, para que ela nos ajude no caminho da santidade. Daí surge a sua maternidade espiritual. Então, por vontade de Deus, Maria não foi designada apenas para ser a mãe de Jesus, né, de Deus feito homem, mas também para ser a nossa mãe. Ela assumiu, por vontade de Deus, uma maternidade espiritual de todos os cristãos. Então, ela nos ajuda, por vontade de Deus, neste caminho da santidade. Tendo Maria tantos méritos e graças a nos conceder, para que desfrutemos em abundância
todas essas graças, devemos ter por ela uma profundíssima devoção, né? Mas como viver verdadeiramente essa devoção? São Luís Maria Grignon de Montfort ensinou de forma genial em seu livro clássico Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem como ter por Maria uma profunda e verdadeira devoção. Nesta obra, o santo nos ensina que a verdadeira devoção a Maria é interior, eterna, é santa, é constante e desinteressada. Né? Um abandono, uma confiança total em Maria. Por outro lado, os falsos devotos são aqueles que têm uma atitude crítica, são escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. Essas são as características dos falsos devotos da Virgem Maria. São Luís nos ensina que o mais elevado grau de devoção a Maria é a consagração total, ou também chamada de santa escravidão, que consiste em entregarmos a ela o nosso corpo e a nossa alma, os nossos bens exteriores e os bens interiores. Ou seja, tudo aquilo que temos e somos, a gente entrega a Maria, para que ela tome conta da nossa vida e ela nos conduza à santidade. Se Jesus, sendo Deus, poderia ter vindo a este mundo de qualquer forma, né? Ele é Deus, ele pode tudo, simplesmente vindo do espaço, sair de uma caverna, vindo de qualquer forma. Mas ele quis vir por Maria, né? Por essa criatura maravilhosa. Então, se ele, sendo Deus, quis vir a este mundo e realizar sua obra de salvação por meio de Maria, quem dirá nós, pequenos filhos de Deus, criaturas pecadoras, não necessitamos ainda mais de Maria para sermos santos. E aí, né, como eu acho que a originalidade do trabalho está em apresentar testemunhos concretos, mas tá, São Luís ensinou isso, que esse caminho de santidade por Maria é o melhor, é o mais eficaz. Mas isso, na prática, é verdade? Aí eu peguei alguns testemunhos, né, e relatos de alguns santos que se tornaram grandes santos por meio desta consagração, conforme está escrito. Houve cristãos que se tornaram grandes santos seguindo os ensinamentos de São Luís, tendo por Maria uma enorme devoção e se consagrando totalmente a ela. É o caso de São João Paulo II, São Maximiliano Maria Kolbe, Beata Dina Bellager, o servo de Deus Frank Duff e o padre Giovanni di Donê. E a Beata, não haveria espaço aqui para citar o testemunho de cada um, né, o que eles mesmos dizem da sua experiência com a consagração e a devoção a Maria, mas eu cito aqui apenas, né, o de Beata Dina Bellager, que ela diz assim: entreguei-me totalmente à Virgem Maria pela prática da devoção perfeita, segundo o espírito do Beato Luís de Montfort. Este abandono total de mim mesma e de minhas coisas à Rainha do Céu me trouxe muitas consolações. Só no céu compreenderei as vantagens de abandonar-me à sua sábia direção. Então está aí um testemunho concreto de uma beata, né, e futura santa da igreja, que ela alcançou grande santidade, entregando toda a sua vida, todo o seu corpo, sua alma, seus bens exteriores e interiores a Maria. Ou seja, fazendo tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria, a gente será grandes santos. E a conclusão é a seguinte, que Maria tem um papel fundamental na nossa santificação. Lembrando que, eu ressaltei lá no início, Maria tem um papel na nossa caminho de santidade. Aí segue-se que a verdadeira devoção e consagração a Maria, segundo o método de São Luís, é o mais fácil, rápido e eficaz para nos tornar santos. Essa doutrina precisa ser melhor conhecida e difundida para que dê abundantes frutos na igreja. Então, eu citei apenas alguns exemplos, né? Mas tem muitos outros, né? Que também encontraram seu caminho de santidade e alcançaram grandes virtudes e um heroísmo, né? No caminho de Deus por meio da consagração da total entrega a Maria, né? Mas não haveria espaço para citar todos. Então, se é um meio maravilhoso e eficaz de santidade, por que não buscarmos e vivê-lo, né? Acontece que ele ainda é pouco procurado e vivenciado porque muitos ainda conhecem de uma forma superficial, né? Ou ainda não têm contato com toda essa riqueza doutrinal. Foi por isso que eu busquei me aprofundar nesse tema e a conclusão é isso.
seguindo esse caminho de santidade, seguindo esses ensinamentos de São Luís, por uma total entrega à Virgem Maria, só não se torna santo quem não quer, porque as graças são abundantes. Eu acho que é isso. Helder, que oratória é essa? Você fala muito bem. Que bom. Parabéns. Obrigado. Só tenho uma dúvida. Diga. Tem alguma dificuldade durante a escrita do trabalho? Às vezes até para encontrar algum diferencial? Ou não? Para você esse processo foi bem mais tranquilo? Deixa eu ver aqui. Eu tive dificuldade um pouco mais na questão de achar esses testemunhos, por exemplo, assim, eu entrei num site, por exemplo, dizia lá, teve vários que se consagraram a Maria, né, se tornaram grandes santos, pelo método de São Luís, leram o tratado, se consagraram. Mas daí eu fui ver, porque é um trabalho científico, eu não posso falar da minha cabeça, tem que ter provas documentadas, né? E aí vários daqueles que eram citados lá, eu não achei nenhuma uma referência, né? Então, assim, são poucos que têm, assim, uma prova documentada. E esses que eu citei, tem mais, assim, que fizeram, tem centenas, milhares, né? Que se consagraram a Maria, mas que você possa comprovar cientificamente, eu achei dificuldade. Daí eu citei esses que eu achei, assim, por exemplo, o mais famoso é o Papa João Paulo II. O próprio lema de pontificado dele era Totus Tuus, né, que quer dizer sou todo teu, Maria. É uma frase do tratado, né? Então é inquestionável, né? E que ele foi consagrado, ele leu acho que umas 20 vezes o livro e foi assim, o livro de cabeceira, o grande marco na vida dele. Mas já tem outros que são citados, mas eu não achei fonte. Daí eu fiquei... Eu perguntei justamente por isso. Pensei, deve ter sido difícil, porque pensando num trabalho científico, tratar dessa temática, da Sim. onde que ele conseguiu trazer os relatos, as fontes, porque realmente é mais difícil ter esse acesso e documentação, né? Então, Sim, por isso que eu perguntei. Só para a gente finalizar, falou muito bem, obrigado. o que essa construção do trabalho trouxe para você, assim, na sua formação, até para a sua atuação, considerando a sua escolha? Olha, primeiro que, assim, eu não sabia tamanha grandeza dessa doutrina, né? Desse caminho de todo... Por exemplo, eu sabia que São Luís Grignon de Montfort é um grande santo mariano, né? Tudo que ele... Os ensinamentos dele são maravilhosos, né? Mas eu não sabia do tamanho da sua repercussão a nível mundial, sabe? Na igreja, eu ainda tinha conhecido de uma forma Superficial. muito vaga, muito superficial, sabe? Mas quando eu fui ver, nossa, quanto que foi um verdadeiro marco, sabe, na igreja. Tem até alguns que lutam para que ele seja declarado doutor da igreja, né? Porque a sua doutrina é enorme, né? Toda a profundidade, né? Tem até deixa eu pegar aqui, tem um dicionário de Mariologia, né? Uma grande obra aqui da Paula, um tijolão aqui. Ele fala sobre tem um tópico ali só sobre a consagração a Maria, né? E ele vai abordando toda a história, a fundamentação, né, da consagração, seja sua fundamentação bíblica, sua fundamentação teológica, e ele vai fazendo um percurso histórico, né, da consagração desde o início lá da igreja até hoje. E eles dizem que quando chega em São Luís é o auge, é o auge, né, da compreensão da doutrina da consagração a Maria. E eu nunca imaginava isso, né? Eu nunca imaginava essa repercussão na vida. Por exemplo, São João Paulo II é o exemplo clássico, mas, por exemplo, essa Beata Dina Belanger, nunca tinha ouvido falar dela, nunca, não é conhecida, né? Aí eu fui ver nossa, a grandeza dessa mulher e o quanto a consagração foi um marco na vida dela. Mas para mim, acho que a maior graça mesmo que eu vou levar para a vida é São Maximiliano Kolbe. Meu Deus do céu, esse é um gigante. Tanto é que ele fundou uma associação de fiéis, né, mundialmente conhecida, que se chama Milícia da Imaculada. Surgiu do tratado. Surgiu, ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção lá na sua juventude, no seu seminário,
Meu Deus do céu, que homem de fogo, né? O que isso incendiou o coração dele? E ele dizia assim, o lema, né, da associação é ganhar o mundo inteiro para a Imaculada, ou seja, o mundo inteiro deve conhecer a Imaculada, deve conhecer esse caminho de santidade e entregar toda essa vida a ela, deixar que Maria conduza e faça novos céus e novas terras, né? Ou seja, por Maria a gente vai alcançar a santidade, a felicidade e esse mundo vai ser melhor. Então, assim, eu já tinha ouvido falar dele, assim, que ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, mas especificamente a partir do tratado e o quanto isso repercutiu, né, todo o trabalho dele, a Associação da Milícia da Imaculada, todos os seus escritos, os ensinamentos, é extraordinário. Eu fiquei abismado, sabe? Então, assim, foi descobertas atrás de descobertas, assim, que tanto para minha meu conhecimento teológico, né, como formação acadêmica, mas acho que mais vai valer para minha vida espiritual como cristão mesmo. E eu sou religioso, né, eu sou frei, então assim, para o meu trabalho de evangelização vai ajudar muito para apresentar esse caminho de santidade para os fiéis, né? Ai, que bacana, tão feliz. É Não fantástico. poderia dizer que você está aprovado, né? Está aprovado, parabéns, nota 2. Obrigado. Adorei muito o seu trabalho. E a gente percebe na sua fala quanto que você gosta. Aham. Sim, ó, é algo que fascina, né? Sim, quanto te fascina. É, Impressionante. é fantástico, então. Parabéns.